quiser, do jeito que você quiser. E se você ainda não estiver sabendo como, Ele vai interceder e vai trazer a resposta pronta para você. Você só precisa acreditar, confiar e deixar nas mãos dEle a sua vida. E assim a gente sabe que é o nosso querido Espírito Santo. Amém, pessoal? Que cuida de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós contamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo para vencermos todas as provas. Então, vou até tirar o óculos aqui. Tem como a gente ser reprovado, irmão? Não tem como, né? Não tem como a gente perder. Mas ainda existe situações que tentam fazer a gente esquecer que nós temos tudo o que precisamos para romper. Isso é fato? É fato. Isso é normal, isso faz parte. Por isso que a gente está aqui nessa noite novamente, para aprender mais um pouquinho, se fortalecer e lá fora a gente dizer assim: eu vou conseguir em nome de Jesus, porque eu não estou sozinho. Amém? Queridos, vamos direto para a Bíblia. Hoje de manhã, só lembrando, né, você que não pôde estar na nossa reunião de princípio bíblico, escola bíblica de manhã, foi lindo, igreja lotada, né, tem a nossa reunião lá na página do Instagram da igreja, nós ministramos e foi gravado. Tem o que Deus fez aqui, um mover tão sobrenatural de manhã, e a gente fica feliz, que tal qual de manhã, tal qual à noite, Deus tem nos presenteado com um número bem expressivo de pessoas, apesar da gente estar aí, né, retornando às atividades devagar, retornando devagarzinho. Eu acredito que tudo, dentro em pouco tempo, vai estar aí estabilizado, para a gente poder, sem medo, sair de casa, sem insegurança, vir à igreja e fazermos aí a nossa vida com Deus. Estamos num feriado prolongado, e eu acredito que depois que houve a pandemia, eu acho que é o primeiro em que as pessoas estão podendo sair de casa e fazer a sua viagenzinha, visitar um familiar ou receber. Se não me engano, acho que esse é o primeiro depois que a gente tem visto aí pessoas indo para a praia, aproveitando aí o dia a dia. E eu até disse no culto da manhã, mais do que merecido, irmãos, porque afinal de contas são março, abril, maio, junho e julho, 5 meses de muito peso psicológico, de muita sobrecarga emocional. Tivemos nesse período perdas, mas se nós estamos aqui, é porque Deus nos preservou e tem algo para fazer em nós e através de nós. Amém, pessoal? Permaneça firme, permaneça confiante e que Deus continue no controle. Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. É um texto muitíssimo conhecido, nós já ministramos ela aqui esse mês, mas eu quero trazer para você aqui algo diferente que Deus colocou no meu coração para fortalecer a nossa vida. Como um domingo de primícia, né, nós estamos na semana da primícia, tudo primeiro para Deus, primeira segunda, primeira quarta, primeira sexta e primeiro domingo. E nós vamos estar aqui declarando essa vitória. 1 Samuel, capítulo 1, verso 20 somente. E aqui nós vamos ver alguns pormenores aqui que nós vamos levar conosco. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Acharam, pessoal? Vai aparecer no monitor também, você que está sem Bíblia, ou está cada dia mais madurinho igual eu, que às vezes a Bíblia começa a diminuir o tamanho, não sei porque, eu acho que ela gasta depois com o tempo, aí a gente acaba precisando do monitor. Diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Queridos, a palavra Ana, ela significa graça, não sei se você sabia. A palavra Ana. E essa palavra, ela tem para nós um sentido de resposta. Por quê? Porque graça significa favor imerecido. E aí nós entendemos, a Ana não tinha filhos, mas ela tinha o quê? A graça. Amém? Você pode não ter hoje algo que você precise, que você deseje, que você necessite,
aqui vem a primeira lição para nós. Por isso que é interessante às vezes a gente entender o que diz, porque a Bíblia toda ela é para ser compreendida e entendida, inclusive os nomes. Porque cada nome naquele tempo se dava a uma circunstância, um momento ou uma referência. E Ana, o nome dela não era Ana por acaso. Seus pais, sei lá, por algum motivo, colocaram o nome dela de Graça. Quantas graças você conhece, irmão? Um bocado, né? Mas naquele tempo, hoje para nós como referência de palavra, significa Ana, eu e você, a noiva, a esposa do Senhor. O Eli, o seu esposo, significa para nós o próprio Deus, a qual quando Ana chorava por não ter os filhos, ele chegou para ela e falou o quê? Não te sou eu mais do que 10 filhos. Simboliza para nós a suficiência de Deus na nossa vida. E às vezes a circunstância da vida tenta nos fazer enxergar Deus como insuficiente. Eu estou na igreja, estou com Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho a salvação, pelo menos temos buscado por ela, temos ouvido a mensagem, temos visto os bons e maus testemunhos, pessoas que ao ouvir se dão bem, pessoas que deixam de ouvir ou ignoram se dão mal, enfim, a gente tem todo o ensinamento próximo de nós. E muitas das vezes, nós sem percebermos, pelo nosso lado humano, comum, fraco, frágil, limitado, afetado muitas das vezes pela circunstância, tenta fazer com que aquilo que falta para nós, ser maior do que Deus aonde, pessoal? Na nossa vida. Às vezes a falta de um emprego, parece que aquela falta, ela é maior do que a falta de Deus. Parece que, às vezes, a saúde, poxa pastor, mas tudo isso não é importante? Claro que é de suma importância, não estamos ignorando a falta de nada, mas o que não pode de verdade faltar, irmãos, é a presença de Deus, porque essa palavra nos traz uma lição, ainda que eu não tenha 10 filhos, mas se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso, a suficiência está comigo, e através da suficiência eu alcanço o que eu não tenho, como Ana. Mas se eu focar no que eu não tenho, eu perco a única chance, ou a única condição daquele que poderia fazer o impossível na minha vida e realizar até aquela vontade que eu estou passando por ela. Então essa é a estratégia de Satanás, fazer com que a falta se torne maior do que aquilo que eu já tenho. Primeira lição para nós, a gente não vai enumerar porque não tem primeira, segunda, mas para a gente poder dar sentido na mensagem. Então, a Ana aqui simboliza a graça, a igreja, e hoje nós temos a graça. A Ana, ela tinha a graça, e eu e você temos ou não temos a graça de Deus? Sim ou não? Então, querido, qual é mais outra lição que eu tiro nessa noite? Se eu tenho a graça, é questão de tempo, para aquilo que eu não tenho, eu receber de Deus. Mas se eu perco a graça, aquilo que eu não tenho, jamais será alcançado. E qual é a intenção de Satanás? Impedir que eu conquiste algo, que eu perca a graça de Deus. Eu sei que você está respondendo, porque a gente ouve. A máscara não permite, mas a verdade é que hoje você está falando a pura verdade. Satanás, ele busca todas as ocasiões para fazer que eu perca a graça de Deus e você perca a graça de Deus. Isso está nesse texto? Está no texto. Se você pegar um pouquinho mais para cima, você vai ver que de tempo em tempo, eles subiam ao templo, e quando subiam ao templo, Penina a irritava. Penina aqui simboliza a figura de quem? Do adversário, do inimigo, do tentador, do provocador, daquele que vem para tirar a tua paz, mexer com a tua mente, afetar o teu psicológico, confundir os teus pensamentos, mexer no teu coração, sujar ele, fazer você deixar de ir de tempo em tempo, aonde você tem que ir com propósito, vivendo debaixo da graça de Deus. E a Ana só ia angustiando, ia se irritando. E a Bíblia tem um detalhe que ela fala, ao tempo da oração. Meu irmão, é no tempo da oração, na busca a Deus, que nós somos provocados. É na direção que você toma um rumo certo para a sua vida, que nós somos confrontados. Mas é nessa hora que você entende,
existe uma graça ao seu favor. E que esta graça nunca permite você desistir. Pastor, mas isso mexe com a gente. Mexia com Ana também. Deixava a gente triste, deixa ela triste também. Isso deixou ela zangada, deixa a gente também. Isso chega a tal ponto de estremecer a gente, estremece também. Só que naquele tempo ela não tinha o que a gente tem. A palavra de Deus, referencial, porque eles estavam vivendo para que nós não precisássemos passar pelo mesmo que eles passaram. A gente tem hoje a Bíblia falando da Ana. A Ana não tinha uma Bíblia falando de outra Ana. A Ana não tinha uma Bíblia ensinando a ela perseverar. A Ana não tinha um pergaminho dando para ela o exemplo do que fazer e do que não fazer. Então, queridos, está mais fácil para nós do que para ela. Você concorda comigo? Está mais fácil para nós do que para Abraão. Está mais fácil para nós do que para aquele povo no deserto. Filipe, André, Tiago, está mais fácil. Está mais fácil para nós do que para Josué. Então, se a gente tem toda essa graça, essa vantagem, então, por que desanimar? Por que desistir? Baixar a cabeça? Duvidar? Não permita isso, porque isso são as investidas da penina, que hoje podemos falar que é um sentimento, porque nós trazemos para o campo espiritual. Uma circunstância ou situação que tenta nos impedir de subir ao templo. Ao templo pode ser o dia de vir à igreja, pode ser o dia de você, o momento da sua oração, o momento da sua leitura. Você está ali, você está tomando um café, está fazendo nada, assistindo televisão, nada acontece. Mas você resolve falar assim, eu vou orar, acontece. Você vai pegar uma Bíblia, acontece. Você bota um louvor, alguém chama. Porque tudo em direção a Deus provoca o inimigo. Enquanto ela não subia ao templo, não tem relato na Bíblia que a penina a irritava. Só a irritava quando ela ia ao templo. Então, quando a gente decide viver uma vida direita com Deus, com propósito, pode ficar ciente, você está irritando alguém, você está desagradando alguém. Não estou dizendo fisicamente até mesmo, às vezes pode até ser, mas principalmente está havendo uma provocação, uma irritação no mundo espiritual. E o que eu devo fazer? Aí agora entra a lição de Ana para nós. Vamos lá? Verso 18, se você puder. Verso 18 diz, do capítulo 1 mesmo: E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a gente, antes da realização do que a gente necessita, a Ana comemorou por antecipação. Se você olhar a história dela, você vai ver que Ana não comia, não bebia e só chorava. Após ela se achegar diante de Deus, se restaurar no altar de Deus, ela continuava sem filho do mesmo jeito, ela continuava estéril do mesmo jeito, a penina continuava no mesmo lugar, porém, dentro dela agora tinha algo que ela não tinha: certeza, confiança. E então, agora ela não mais chorava, mas comia e bebia. Naquele tempo nós podemos entender para nós hoje, sabe o quê? Comemoração. Ela já estava comemorando antes do que ela pediu acontecer. Ela já estava vivendo pela fé. Amém, pessoal? Palavra de nós hoje, irmãos. Palavra de Deus para nós hoje. Começa a viver como se já fosse. Você está em busca de uma cura? Creia na cura e viva como se você estivesse curado. Pastor, pressão alta, eu vou comer sal. Não, aí você vai tentar Deus. Viva aqui, ó. É aqui que eu estou dizendo. Ah, mas está doendo ainda. Preciso de repouso. Faça todos os cuidados necessários. Mas aqui, ó. Seja curado.
Pastor, eu estou orando pela libertação de uma pessoa. Eu olho para aquilo lá e eu vejo que não tem saída não. Nem Deus vai poder fazer nada. Ainda que você veja, mas comemore aqui, ó. Porque é pela fé. Porque se nós não entendermos isso, a Ana comeu e bebeu pela fé. Ela não tinha filho ainda para comemorar. Ela não tinha motivo, mas ela tinha algo dentro dela que agora fazia ela viver em paz e bem, mesmo em meio à mesma circunstância, que é a palavra, que era a oração, que era a comunhão, que era a segurança e a certeza de que agora ela estava realmente sendo cuidada, mas ela sempre esteve, é ela que não conseguia enxergar, pelos olhos da fé. Por quê? Porque aquilo que lhe faltava, para ela, dentro dela, na mente dela, nos sentimentos dela, era maior do que aquilo que ela tinha. Essa é a intenção de Satanás, irmãos, fazer a gente se voltar para o que a gente não tem, ou para o que a gente precisa, e esquecer de quem pode, ou daquilo que a gente já tem. Cuidado com essa cilada de Satanás. Cuidado em ficar falando só do problema o dia inteiro. Cuidado em dar atenção demais àquele que não merece atenção. Cuidado em se voltar para aquele que não merece a nossa devoção. A Ana devotava para a situação e para a falta que ela tinha. Ela não comia e não bebia. É como se ela estivesse devotando para aquela situação. Ela parou de devotar, se voltou para Deus e falou: agora eu só como e bebo. Então eu só estou devotando naquilo que eu creio agora. Devote naquilo que a Bíblia diz, devote naquilo que você crê, se incline sobre aquilo que Deus diz, confia naquilo que você já tem, que é a palavra e a presença de Deus, irmão. E esta vai trazer a realização. Então, se você entende isso, você vai sair por essa porta hoje, enfrentar mais esse mês, enfrentar mais todos os dias e todos os meses que virão, comendo e bebendo, vivendo e agradecendo, crendo e confiando, sem ver, mas já vivendo em nome de Jesus. Eu não tenho o emprego que eu preciso, mas eu creio, então eu vou comer e beber, vou levantar em paz, vou dormir confiante. Responsabilidade mexe com a gente, preocupação entra, mas não permita ela ocupar por antecipação o lugar que é de Deus. Preocupação, ocupação por antecipação. Amém? Deixa esse lugarzinho para Deus. Não se apavore por antecipação. Deixa esse lugarzinho para Deus. Porque senão a gente preenche o lugar que era para a gente ter preenchido por Deus. Então a gente, no lugar da confiança, vai ter preenchido pela desconfiança. No lugar da fé, vai estar a dúvida, a incerteza. No lugar da força, no lugar do fervor, da disposição, vai estar o abatimento, a tristeza e a indisposição. E aí a gente vai passar a inverter as coisas. Crer sem ver é o que Deus quer. Aí a gente vai passar a viver se acontece algo que levanta a gente e fala: poxa, glória a Deus, está tudo bem? Tá, recebi um telefonema, vou fazer uma entrevista. Ah, estou feliz, vou fazer entrevista. Aí eu vou lá, faço a entrevista, não dá nada. Aí eu volto triste de novo. Eu não vivo pela entrevista, pela circunstância. Eu vivo pela fé. Não te sou eu mais do que 10 filhos? Amém, pessoal? Não te sou eu mais do que a situação que você vive? É sim. Então, eu não me alegro pela circunstância, eu me alegro em Cristo. E enfrento a circunstância na força e na alegria do Senhor. A alegria antecede a bênção, guarda isso, irmão. Olha o que aconteceu com ela. Ela comia e bebia, oh glória, com alegria. A Ana comia e bebia, não é isso que diz aqui o verso 18? Com alegria, não está escrito isso não, pessoal? Olha aí, ó. E disse ela: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim foi a mulher o caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Troca ou já não era mais triste? Já não era mais triste, então se ela não era triste é o quê? Antônimo de tristeza? Então ela era alegre agora. É como se tivesse escrito aí: ela comia e bebia e agora estava alegre. Já não era mais triste. Ué, a alegria antecede a bênção.
Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos mais. O que mais que a gente aprende? Outro versículo aqui, pertinho do nosso aqui. A Ana, ela teve princípios estabelecidos. Como assim? Ela guerreou com as armas espirituais. Versículo 15. Perdão, 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Elia teve por embriagada. Mas aí ele olha e ela rebate para ele, de forma respeitosa, mas responde para ele. Diz o quê? Porém Ana respondeu, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante quem? Que é isso aqui? O que a gente medita e aprende com isso aqui, pessoal? Ela estava guerreando a sua necessidade com as armas no campo espiritual. Veja bem, a Bíblia não fala quantos anos a Ana chorava, quanto tempo a Ana ficou sem comer, quanto tempo a Ana ficou sem beber. Mas uma coisa é certa, do momento em que ela tomou uma atitude diferente, aquilo que há tanto tempo não acontecia, aquilo que há tempos não acontecia, passou a quê? A acontecer. Tudo que o inimigo deseja é que a gente gaste o nosso tempo ao inverso, guerreando com o nosso pensamento, guerreando com as nossas armas naturais, guerreando com as nossas experiências, guerreando às vezes com as armas de alguém ou de alguma coisa, mas não com as espirituais, porque ele sabe que enquanto a gente não usar as armas de Deus, o que eu espero, vou continuar esperando. O que não tem, vai continuar não tendo. O que não aconteceu, vai continuar não acontecendo. Mas no momento em que eu paro e começo a lutar com as armas espirituais, no campo espiritual, querido, aquilo que não acontecia, vai começar a acontecer. Aquilo que não existia, vai começar a existir. Aquilo que eu não tinha, vai vir à existência, porque Deus é fiel. Amém? A Ana, ela começou então ali agora o quê? Guerrear contra os sentimentos dela. Ela disse o quê? Sou uma mulher atribulada de coração. Minha tribulação não impede de eu estar lá no espiritual guerreando contra ela. O meu desemprego não impede de eu estar no campo espiritual guerreando contra o desemprego. O adoecimento que eu tenho na minha carne não impede de eu estar lá no campo espiritual guerreando contra essa enfermidade. A Ana estava no campo espiritual agora, guerreando contra o sobrenatural. Só de eu me colocar no sobre, eu já fico sobre o problema e não mais debaixo, sob ele. Sobre em cima, sob embaixo. Então eu saio de baixo para cima. Eu saio de dominado para dominador. Eu saio de conduzido pela situação para condutor. Eu saio de influenciado para influenciador. Tudo por causa de uma posiçãozinha, de um entendimentozinho, irmão. Então essa é a diferença. Não deixe o inimigo, não permita os seus sentimentos, a sua vida, não vou dizer impedir, mas atrapalhar a suficiência de Deus na sua vida e na sua casa. Amém, pessoal? O que mais então que a gente aprende aqui para a gente caminhar para finalizar? Então aqui a Bíblia nos ensina, use os princípios. Que princípios são? Quais são as armas estabelecidas por Deus? Ela orou, ela não via vento favorável, mas ela não atentou para o vento. Ela fez uma oração confiante e, acima de tudo, irmão, ela fez um voto. Calma que eu não estou falando em dinheiro, não. Quando a gente fala voto na igreja, parece que a gente fica até estremecido, né? Não é culpa sua nem minha. Infelizmente é do evangelho abusivo que está sendo pregado hoje por aí. Quando você fala voto, fala pronto, estava muito bom, pastor, no final vai meter um envelope. Mas isso não, eu não digo que você está errado estando assustado assim. Mas não é o nosso propósito, muito menos o nosso objetivo.
a Ana levantou um propósito, ela fez um voto ao Senhor. O que é isso? Vida com propósito. Lembra de Daniel? Propôs no seu coração não se contar, ele fez um voto a Deus. Qual é o seu voto? Quem sabe? Deus está querendo levantar um voto com você hoje. Que voto é esse? De fazer, voltar às práticas da oração que um dia você teve e deixou. Quem sabe, retomar uma obra ministerial que você deixou. Um voto. Quem sabe, de se entregar o coração por inteiro e selar, batizando-se e assumindo Jesus como seu pai, e você assumindo a paternidade dele e sendo filho. Quem sabe? É um voto. É um voto. E votou Ana um voto ao Senhor. Cada um sabe de si. Ela disse o quê? O menino que o Senhor me der, não vai ser meu, vou cuidar dele, mas ele será devolvido ao teu altar. Será criado nos seus preceitos, devolverei ele lá, e ele será teu antes de meu. E aí Deus falou assim, bom esse negócio, vi vantagem. Abençoou ela e depois ela teve ainda filhos e filhas, irmão. Ela deu um e ganhou um monte. Deus abriu a madre dela, que não foi só um, foi vários. Então aquilo que eu penso de Deus para mim, Deus tem muito mais. Por isso que a Bíblia fala que Deus, infinitamente, Ele é maior para fazer além do que pedimos ou pensamos. Mas tem que haver uma vida de, agora você vai entender, uma vida de, vamos falar bonito, para as câmeras gravar assim? Uma vida de propósito. Vida sem propósito é vida sem resultado, irmão. Vida sem propósito é vida sem resposta. Vida sem propósito é só lá no mundão. Um dia após o outro, vou levando a vida, deixa a vida me levar, do jeito que der, Deus. Você vai correr para cima, correr para baixo, para mim tanto faz, irmão. Eu estou ligando para muita coisa, mas não. Vamos levando, né? Vamos levando. Como é que está? Vamos levando, né? Vamos levando nada. Isso não é vida com propósito. Amém, pessoal? E tudo que o diabo deseja é exatamente isso, que a gente leve uma vida sem propósito, sem votos, sem propósito. Não estou dizendo financeiro, estou dizendo propósito. Qual é o propósito de um cristão? Viver o cristianismo. Qual é o propósito de alguém da fé? Praticar a fé. Vida com propósito. Amém, pessoal? A Ana tomou posição nisso. Ela agarrou isso e falou assim, está faltando então um propósito aí? Propósito. Colocou um propósito, começou, orou, fez, aconteceu, gerou tudo, renovou ali, falou, propósito, a partir de hoje o posicionamento é esse, ó, pau! E aí a Bíblia fala que ela desce para casa, vai dormir com seu esposo, com a idade mais ou menos dela e do marido, acredito eu, pela nossa, concepção assim de raciocínio, que não foi a primeira vez que eles se uniram em matrimônio íntimo, mas a Bíblia diz que Deus se lembrou dela, porque quando tem propósito, Deus atenta para todas as nossas palavras, para todas as nossas atitudes, para todas as nossas ações, para responder, honrar, porque Ele diz que honra aqueles que honram a Ele. Meu irmão, é isso que funciona. Você não precisa fazer muita coisa, pular a bananeira e fazer loucura, não. O que a gente precisa é lutar com as armas espirituais, com propósito, e o resto é por conta de Deus, porque para nós já é difícil viver uma vida com propósito, porque todo dia a gente enfrenta situações para nos tirar do propósito de Deus, para nos tirar daquele plano que Deus tem para nós, todo dia. Quem nunca passou, nós aqui, o povo em casa, quem nunca passou um pensamento de desistir da fé na cabeça? Quem nunca deu uma escorregada? Quem nunca pensou em abandonar tudo? Quem nunca passou por isso? Quem nunca deixou por um período e depois falou assim, vou voltar? É plano, artimanha, cilada, laço do passarinheiro. Para quê? Para quebrarmos o propósito, sairmos do plano, porque Ele sabe que onde tem propósito, tem plano, tem resposta. Amém, pessoal? Está dando para entender a mensagem? Vamos caminhar para a gente chegar no final. O que mais aqui para a gente encerrar?
No finalzinho aqui do versículo, vamos caminhar aqui, capítulo 2, perdão. Capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua. Olha agora o propósito diferente. Qual era a alegria dela agora? O próprio livro de Samuel mesmo, primeiro capítulo 2, só o verso 1. Qual era o propósito dela agora? Qual era a alegria dela agora? É o que faltava ou o que ela já tinha? Agora ela falou da alegria daquilo que ela tinha, não daquilo que faltava. Estou alegre, meu coração está exaltado, estou exaltando o Senhor, olha pela vida que Ele tem comigo e eu com Ele, porque eu sou dele, Ele é meu, estou vivendo a fé, estou em paz com Deus, estou na igreja, estou na oração. O filho é filho, se vem, vem, se não vem, não vem, mas uma coisa é certa, estou feliz com Deus. Agora ela estava feliz pelo que ela tinha, e não triste pelo que não tinha. As coisas se inverteram, meu irmão. Olha a diferença que um propósito faz na nossa vida. Olha a diferença que o entendimento faz na nossa vida. Olha a diferença que a gente começa a provocar no mundo espiritual. Olha a diferença que a gente começa a fazer para que em nossa vida a vontade de Deus passe a se cumprir. Por que a vontade de Deus? Era vontade de Deus que ela fosse mãe? Sim ou não? O que você acha? Ah, pastor, se ela tinha o ventre cerrado, então não era vontade de Deus. Não. Aí já é outro propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Porém, qual é o propósito de Deus lá em Gênesis? Contextual. Largará o homem pai e mãe, unir-se a um ao outro, os dois se tornarão uma. Crescei-vos e multi, dilúvio, pá, Noé, já está na laminha agora, já dá para botar o pé para fora, você vai sair e vai frutificar e vai multiplicar a terra. Crescei-vos e multi, filhos são herança do Senhor. Ué, então se Deus não quisesse que ela fosse mãe, estaria contradizendo todo esse contexto, desde a criação do mundo. Mas aquela situação na vida dela, nós temos um aprendizado espiritual nessa noite. Existia um problema na vida dela, mesmo sendo assim como eu, com você. Mas esse problema não é pela vontade de Deus, é para que o nome dele seja glorificado quando você resolver ele em nome de Jesus. Ele é o degrau para glorificar o nome do Senhor e testemunhar a vida dele aqui na terra. Mas esse problema só é um problema quando nós não entendemos qual é o real, verdadeiro sentido do propósito. Quando nós entendemos o real sentido do propósito, o problema deixa de ser problema, como aconteceu com a Ana. A falta de filhos para ela era um grande problema, um grande abatimento e entristecimento na sua vida. Porém, quando ela entende o real sentido do propósito, aquilo para ela já não fazia mais diferença, porque agora ela entendia qual era o propósito. Meu irmão, o propósito não é estarmos numa igreja, sermos cristãos, crermos em Deus por causa de algo que eu não tenho. Estarmos na igreja, servirmos a Deus, aceitarmos Jesus, batizarmos, levarmos uma vida com propósito, é entender o propósito da cruz. Amém, pessoal? E é esse o propósito, porque quando entendemos o propósito da cruz, as demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Amém, pessoal? As deficiências serão saradas. O que falta, Deus vai preencher. Por quê? Não te sou eu mais do que 10 filhos? Não te sou eu suficiente na sua vida? Você já me tem. Ela já tinha o Eli, mas ela não percebia o propósito daquilo que ela já tinha. Quando ela entendeu, Deus pega Eli e ela realiza
Perdão, Eucana, é porque eu estou com Eli na minha cabeça que criou Samuel, né? Eli é o sacerdote que criou Samuel. Perdão, povo da internet aí, é cabeça cansada. Eucana, marido de Ana. Eli, sacerdote do templo, a qual tinha os 2 filhos, Ofni e Finéias. Aqui já é outra mensagem. Ele soube criar Samuel, mas não soube criar os seus, né? Aí já dá outra mensagem. Mas voltando para a mensagem, qual é o propósito que nós entendemos aqui? Saber lidar com as adversidades. Quando temos propósito, a gente sabe lidar com as adversidades, irmãos. Quando não temos propósito, a gente se perde no meio do mais simples problema. Mas quando temos propósito, nós não baixamos a cabeça. Pelo contrário, aonde estivermos, em meio à circunstância, Deus se lembrará de nós. Amém? Caminhando para a gente caminhar aqui e chegar ao final. Versículo... Vamos dar um pulinho para frente, para a gente ganhar tempo aqui, para a gente poder orar. Versículo 6, do capítulo 2. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Quem é santo de Deus, diga amém aí. Amém. Tem os seus pés guardados, amém, pessoal? Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pelo quê, pessoal? Sabe o que nós entendemos aqui, queridos? Procurar ter um profundo e verdadeiro relacionamento com Deus, porque nada do que a gente irá buscar e realizar na face dessa terra virá da nossa própria força. Leve esse texto com você. Não é pela nossa própria força, nunca será. Anota depois, você lê em casa. Citei isso hoje de manhã. Deuteronômio 8:18. E antes te lembrarás do Senhor, que é Ele quem te dá força para adquirires poderes e honra. Mas o inimigo quer que a gente se precipite, quer que a gente se deixe levar pela emoção, pelo impulso, pela reação, e acha que de alguma maneira a gente pode ajudar, ainda que inconsciente, ou resolver em nome do Senhor tudo. Queridos, em nome do Senhor é a direção que Ele dá e tem resultado. Mas se eu for em nome dEle sem Ele ter dado direção, não vai adiantar de nada. E como é que eu sei que estou na direção de Deus? Quando você confia nele, tenha paz com Ele. E quando eu tenho paz com Ele, eu vou saber o que fazer. É algo automático em nosso coração. Amém, pessoal? É algo automático. Porque quando eu tenho paz com Deus, eu tenho discernimento, eu tenho sabedoria. Quando eu tenho discernimento e sabedoria de Deus, aquilo que não está construído vai começar a ser, porque a sabedoria constrói, a loucura destrói. Então a palavra, a minha oração com Deus, a Ana soube o que fazer. Ela sabia o quê? Tem muito tempo que eu não como e não bebo. Para ser mãe a gente precisa estar forte, né? Senão corre o risco eu e quem? E o bebê que vai ser gestado. Então quer saber? A melhor coisa que eu tenho para fazer agora não é sair para buscar o Eucana, né? Para a gente junto tentar fazer o nosso herdeiro. A melhor coisa que eu tenho que fazer agora é comer e beber, porque quem não come e não bebe, morre. Diante dos problemas, a melhor coisa que você tem, aqui eu estou acabando, diante dos problemas, que você tem mais o que fazer, sabe o que é, irmão? Comer e beber. E o que é isso na Bíblia hoje? Aquele que comer do pão e beber do vinho, aquele que beber da água que eu der, esse nunca terá. O que é o comer e beber para nós hoje? É o que você está fazendo aqui nessa noite. Então acredita, que como Deus se lembrou de Ana, após ela ter comido e bebido, após você ter comido e bebido, após você comer e beber, seja amanhã, seja depois da manhã, seja todo dia,
lá fora, aonde você estiver, comendo e bebendo, Deus vai se lembrar de você. Palma para Jesus. Mas sem comer e beber, Deus não lembra não, tá? Porque quantas noites ela deitou e dormiu do lado do Eucana, e ele não se lembrou dela? Porque faltava uma coisa: comida e bebida. Quando ela come e bebe, volta para dormir do lado do meu marido, na mesma cama, na mesma casa. Aí Deus fala assim: eu tenho que fazer algo para aquele casal. Porque o que faltava para dar a liga entre Deus e eles era a comida e a... Hoje no mundo espiritual para nós, irmão, é propósito, é comida, bebida, palavra, oração, comunhão, partir do pão, congregacionalidade, vida com Deus. Isso na hora que você deita e dorme, aonde você estiver, Deus fala assim: tem material, tem combustível, tem conteúdo para eu poder me manifestar e realizar o desejo do seu coração. Espero que para você tenha servido essa palavra, tenha abençoado você, porque ela me abençoou muito. E eu dividi com você nessa noite aquilo que eu estou alimentado. Espero que lá fora você conte um testemunho em breve, assim como Ana contou. Você tem um testemunho muito lindo em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com ele? Fique de pé, por favor. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai amado e querido, diante do Senhor nessa noite, oramos porque confiamos na Tua palavra. A Ana comeu e bebeu. Ela comeu e bebeu e o Senhor se lembrou dela. Adversidades muitas, provocações demais. Mas no momento em que ela, meu Deus, se coloca diante do Senhor, como nós estamos aqui nessa noite, como aqueles que estão em casa nos assistindo, acompanhando, meu Deus, essa reunião, assim como Ana, ela se coloca no templo, ela se coloca na Tua presença, e ali, meu Deus, ela derrama o coração diante do Senhor. E ao derramar o coração diante do Senhor, ainda angustiada, ainda, meu Deus, com amargura de alma, mas agora ela não era dominada mais por esses sentimentos, assim como nós nessa noite. Há muitas pessoas preocupadas, Senhor, há muitas pessoas entristecidas, há muitas pessoas desanimadas, há muitas pessoas, meu Deus, adoecidas, há muitas coisas que pesam e pairam sobre, meu Deus, muitas pessoas. Mas isso, meu Deus, também acontecia naquele tempo. Mas nós aprendemos nessa noite que o que nos domina é a Tua presença. A preocupação pode até existir, mas essa preocupação não vai dominar a nossa mente. A tristeza pode até existir, mas ela não vai dominar esse coração. A raiva pode até vir, mas ela não vai dominar, meu Deus, as emoções. Então nessa noite, meu Pai, nós declaramos sobre a Tua igreja, nós declaramos sobre o Teu povo, nós declaramos sobre cada coração, cada mente, cada família, cada ente querido. Nós declaramos, meu Deus, a bênção e a vida do Senhor. Como aquele sacerdote olhou para ela e disse: você está embriagada? E ela disse: não, eu estou cheia sim, mas é da presença de Deus. E aquele homem em concordância diz para ela: então seja feito conforme a teu coração, e que o teu Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra nessa noite. Que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por este momento, Senhor, em que estivemos na Tua presença e estamos na Tua presença, unidos. Recebemos esta palavra, Senhor,
porque é necessário nós recebermos, Senhor, essa palavra. É necessário nós entrarmos em propósito com o Senhor, para que o Senhor haja, Senhor, sobre as nossas vidas. Sem propósito, Senhor, jamais veremos a Tua glória. Queremos, Jesus, entregarmos de corpo e alma, em espírito. Queremos nos entregar por inteiro ao Senhor, para que o Senhor venha trabalhar o nosso interior. Por meio das adversidades, nós sabemos que o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos tratado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Por isso, Senhor, a Tua igreja neste momento, com pensamento elevado ao alto da Tua graça, agradecemos, porque o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Por isso, Pai, faça de nós o instrumento da Tua paz, age por inteiro. Aonde estava, Senhor, a dúvida, que agora o Senhor coloque a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo e nós somos feituras do Senhor. Por isso, Pai, abençoe a cada vida, abençoe a cada família neste momento, Senhor, que tudo já está concretizado, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, irmãos. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu creio na manifestação do Senhor, como a casa de Ana foi abençoada. Em nome do Senhor, eu creio que a minha casa, eu e a minha família, somos abençoados também. Levante as suas mãos e diga: acredita nesse amor maior que sofrer e até morrer para lhe salvar. Pode glorificar Ele, meu irmão. Aleluia. Deus abençoe. Sente-se, por favor. O pastor Jadir já vai dar continuidade no término do culto. Mas antes eu quero só passar para você aqui algo que é sobre a nossa Santa Ceia. Domingo